homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala: não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Você já parou para pensar que o que hoje chamam de pecado ou doença já foi um dia considerado parte natural da vida humana? Na Grécia Antiga, por exemplo, o amor entre pessoas do mesmo sexo não era motivo de vergonha, mas de honra intelectual. Filósofos como Sócrates e Platão falavam da atração entre homens como algo que elevava a alma e o pensamento. Naquele tempo, o amor, independente de gênero, era visto como uma ponte entre o corpo e o conhecimento. Mas o tempo mudou. E com ele, a forma como o mundo enxerga o desejo. Com o avanço do cristianismo, o corpo passou a ser visto como algo perigoso, algo que precisava ser controlado. Durante a Idade Média, o mesmo comportamento que já foi símbolo de sabedoria passou a ser visto como uma ameaça à moral. A homossexualidade na Igreja medieval foi pintada como pecado mortal, e a homossexualidade na Bíblia começou a ser interpretada como algo contra a ordem divina. Foi o nascimento de um novo tipo de poder, um poder que usava a fé para moldar o comportamento humano. Mas o mais curioso é que mesmo séculos depois, quando o mundo parecia caminhar para a razão, o julgamento continuou. A ciência, que prometia libertar o homem da ignorância, acabou reforçando os mesmos preconceitos. A homossexualidade e a psicanálise, por exemplo, se encontraram num terreno perigoso. Enquanto alguns estudiosos buscavam compreender o inconsciente, outros transformavam o desejo em diagnóstico. A psiquiatria classificou o amor entre iguais como um distúrbio, um desvio. E, de repente, o que antes era um crime contra Deus virou uma doença da mente. É curioso perceber que tanto a religião quanto a ciência, em momentos diferentes, usaram o mesmo argumento: o controle. Hoje, você vai entender como essa história começou, quem realmente se beneficiou dela e o que ainda carregamos desse passado nas nossas mentes e nas nossas leis. Vamos percorrer uma linha do tempo que vai da filosofia da Grécia Antiga à frieza dos consultórios psiquiátricos do século XX. E, no fim, talvez você perceba que essa não é apenas a história da homossexualidade, mas a história de como a humanidade aprendeu a reprimir o próprio desejo. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a religião, a ciência e até o próprio conceito de moralidade. Para entender a história da homofobia, é preciso antes compreender o nascimento da própria ideia de amor. E na Grécia Antiga, o amor, especialmente o amor entre dois homens, não era visto como algo pecaminoso, mas como algo nobre, quase sagrado. O conceito de Eros, o deus do desejo, não representava o prazer vulgar, mas a força que impulsionava a busca pelo belo, pela verdade e pela sabedoria. Era um amor que transcendeu o corpo e se transformou em filosofia, literalmente. Para Platão, no Banquete, o amor entre um homem mais velho e seu aprendiz simbolizava a ascensão espiritual. O mestre despertava no jovem o desejo de alcançar a virtude, o conhecimento e o domínio de si mesmo. Esse ideal ficou conhecido como o argumento da honra intelectual. O verdadeiro amor não era aquele que se rendia aos instintos, mas aquele que elevava o espírito e forjava o caráter.
A relação homossexual, nesse contexto, era um instrumento pedagógico e filosófico, uma ponte entre a paixão e o raciocínio, entre o corpo e a mente. Ser amado por outro homem não diminuía a honra de ninguém. Ao contrário, era sinal de refinamento moral e intelectual. O importante era como esse amor era vivido. Se guiado pela virtude, pela moderação e pelo ideal do bem comum, ele era digno. Se movido pela luxúria e pelo excesso, tornava-se vício. Ou seja, o problema não era o amor entre iguais, mas o descontrole das paixões. Mas essa concepção começou a mudar à medida que o mundo helênico se expandia e se chocava com outras culturas. Quando o Império Romano absorveu a herança grega, reinterpretou sua filosofia à luz de novos valores, valores militares, hierárquicos e autoritários. Para os romanos, a honra não estava mais na sabedoria, mas na força. A masculinidade passou a ser medida pela capacidade de dominar, e ser dominado, mesmo no amor, passou a ser visto como humilhação. A sexualidade, antes uma expressão da busca pelo belo, tornou-se símbolo de poder e status. Enquanto na Grécia a relação entre dois homens podia significar aprendizado e crescimento, em Roma ela passou a representar desigualdade e submissão. O homem que assumia o papel passivo em um relacionamento era ridicularizado publicamente, considerado fraco e indigno de cidadania plena. Essa visão, profundamente ligada à estrutura política e militar do império, transformou o prazer em algo perigoso, um desvio da virilidade, uma ameaça à ordem. Essa transição marca o início da patologização moral da homossexualidade. O corpo masculino deixou de ser símbolo de sabedoria e passou a ser símbolo de disciplina. O prazer que não servia à reprodução ou ao império tornou-se um inimigo do Estado. E é nesse momento que a filosofia começa a perder espaço para o dogma. A razão que antes libertava passou a justificar o controle. Roma, ao reinterpretar a herança grega, plantou as sementes de uma moralidade que mais tarde seria reforçada pela Igreja. A moral do pecado, da culpa e da pureza. Assim, o argumento da honra intelectual, que nasceu como um elogio à elevação do espírito, foi distorcido em um instrumento de repressão. A sabedoria foi substituída pela obediência, e o amor, antes considerado um caminho para o divino, passou a ser tratado como desvio da natureza. Quando o Império Romano começou a ruir, um novo poder espiritual emergiu, e com ele, uma nova forma de pensar sobre o corpo, o desejo e o amor. A filosofia grega, que celebrava o diálogo entre razão e emoção, cedeu espaço a uma doutrina que colocava o espírito acima da carne. Se antes a honra estava em dominar as paixões para alcançar a sabedoria, agora ela estava em negar o próprio desejo para alcançar a salvação. Essa transição não foi apenas teológica, mas também política. O cristianismo não surgiu como uma religião do poder, mas tornou-se um dos principais pilares de controle social à medida que se popularizou dentro do Império Romano Antigo. Com o avanço do cristianismo, a sexualidade deixou de ser uma questão filosófica e passou a ser uma questão moral e espiritual. O corpo, que para os gregos era um templo de aprendizado e beleza, transformou-se em um território de tentações e perigos. O prazer, antes considerado parte da natureza humana, foi reinterpretado como um obstáculo à pureza da alma. As Escrituras, principalmente os textos do Antigo Testamento, começaram a ser lidas de forma literal e dogmática. A passagem sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, que originalmente falava sobre violência, dominação e hospitalidade, foi reinterpretada como uma condenação direta ao amor entre pessoas do mesmo sexo. Nascia aí o mito da abominação,
Um equívoco teológico que seria usado por séculos para justificar perseguições, exclusões e silenciamentos. Durante a Idade Média, essa visão se consolidou. A Igreja, agora no centro do poder político e social, definiu o sexo como algo aceitável apenas dentro do casamento e com um único propósito: a reprodução. Qualquer prazer que fugisse desse objetivo era pecado. O desejo pelo simples prazer foi enquadrado como desordem moral, e a homossexualidade, antes vista como um modo de amar ou até de filosofar, tornou-se um ato contra a natureza. Foi nesse contexto que nasceu o que chamamos hoje de a homossexualidade na Igreja. Não como prática reconhecida, mas como tabu, algo a ser combatido e punido. E a punição não era simbólica. Durante séculos, homens e mulheres foram perseguidos, torturados e até executados pela Inquisição, não por crimes de violência, mas por desejos. Desejos que desafiavam o novo ideal de pureza, o novo padrão de controle. A religião, então, tornou-se um tribunal moral. Ela passou a decidir o que era ou não natural, o que era digno e o que era pecaminoso. O prazer se tornou um inimigo da fé, e o corpo, um campo de batalha entre Deus e o diabo. Mas essa história não termina na Igreja. Ela se prolonga até a modernidade, quando a própria ciência, ironicamente, herda parte desse pensamento moral que antes condenava. E é aqui que surge uma pergunta inevitável. Até que ponto a religião e a ciência caminham juntas na tentativa de explicar e controlar o ser humano? Essa reflexão é fundamental. Inclusive, eu falo sobre isso em mais detalhes no vídeo Ciência ou Religião? Quem controla o pensamento moderno? Que você pode assistir clicando no card acima. Lá, eu explico como a fé e a razão moldaram o pensamento moderno e como essa disputa ainda afeta o modo como enxergamos a normalidade, o corpo e até a moral. Com o avanço da modernidade, o poder espiritual que antes moldava o pensamento humano começou a se fragmentar. A fé, que por séculos foi a lente pela qual o mundo era interpretado, começou a perder espaço para um novo tipo de crença, a crença da razão absoluta. O século XIX marca essa virada. Agora, quem antes confessava seus pecados ao padre, confessava suas perturbações ao médico. A homossexualidade, que durante séculos foi tratada como um pecado religioso, passou a ser rotulada como doença científica. O Tribunal da Fé deu lugar ao consultório. Mas o objetivo era o mesmo: controlar o corpo e o desejo. A ciência, deslumbrada com seu poder de explicar o universo, começou a tratar a mente humana como uma máquina que podia ser consertada. Psiquiatras, médicos e teóricos buscaram compreender a sexualidade dentro de um modelo biológico, moral e higienista, onde o normal era o que se encaixava nas estatísticas. Tudo o que fugia dessa norma precisava ser corrigido, ajustado ou silenciado. Sigmund Freud, no início do século XX, tentou romper com esse reducionismo. Na psicanálise, ele propôs que a sexualidade humana era muito mais complexa do que o simples binarismo entre o masculino e o feminino. Freud via a atração pelo mesmo sexo como uma possibilidade universal, algo que todos os seres humanos poderiam manifestar em algum grau durante o desenvolvimento. Mas suas ideias, que tinham o potencial de libertar a sexualidade da moral religiosa, foram distorcidas e simplificadas por uma psiquiatria institucional fria e hierárquica, que via o comportamento humano apenas através do prisma da norma e da patologia. E assim, o discurso da ciência herdou a mesma lógica da Igreja. Se algo foge do padrão, deve ser curado. Durante o século XX, isso se traduziu em práticas brutais. Pessoas LGBTQIA+, foram internadas,
submetidas a tratamentos de choque elétrico, lobotomias, castrações químicas e terapias de aversão. A busca pela cura da homossexualidade se tornou um novo tipo de cruzada, agora travestida de ciência. Essa violência racional é retratada de forma simbólica na série American Horror Story, da segunda temporada. Ambientada em um hospital psiquiátrico dos anos 60, a obra mostra com clareza o horror de uma época em que a ciência e a religião se fundiam na repressão do desejo. Pacientes eram internados por desvios morais, e a homossexualidade era vista como um transtorno a ser eliminado, muitas vezes com métodos tão cruéis que beiravam a tortura. O personagem de Lana Winters, uma jornalista lésbica que é internada contra sua vontade, representa exatamente esse colapso entre fé, ciência e poder. Ela é tratada por freiras e médicos ao mesmo tempo. Uma metáfora poderosa de como a igreja e a ciência se alternaram no mesmo papel de juízes da alma humana. Essa temporada é um espelho da história real. Até meados do século XX, a homossexualidade constava como diagnóstico psiquiátrico, listada nos manuais de doenças mentais. Ser curado significava ser apagado, e essa ideia não ficou restrita às clínicas. Ela se infiltrou nas famílias, nas escolas e nas instituições religiosas, perpetuando uma cultura de vergonha e silêncio. Foi apenas em 1990, há pouco mais de 30 anos, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou oficialmente a homossexualidade da lista de doenças mentais. 30 anos. Ou seja, muitos de nós ainda vivemos em uma sociedade que carrega a memória recente de um tempo em que amar era considerado um distúrbio mental. E o mais impressionante é que, mesmo com o avanço da ciência e da filosofia, as marcas dessa patologização ainda ressoam hoje. Eles estão nas piadas, nas leis, nas escolas, nas conversas familiares. A ideia de que existe uma forma correta de amar ainda persiste, disfarçada sob novas linguagens, mas com as mesmas raízes de controle. A frieza da ciência, quando perde o contato com a filosofia e com a ética, cria sua própria religião. Uma religião sem deuses, mas com dogmas. E o principal deles é o de que tudo precisa ser medido, classificado e, se possível, corrigido. No fundo, o que mudou foram apenas os instrumentos, não o propósito. Se antes a alma era vigiada pelo confessionário, agora o corpo é vigiado pelo diagnóstico. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que o progresso humano realmente nos libertou das velhas formas de opressão? Ou apenas trocamos as vestes do sacerdote pelo jaleco do cientista? Depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Como chegamos até aqui? Durante séculos, o ser humano travou uma batalha silenciosa contra si mesmo, entre o que sente e o que acredita que deveria sentir. Na Grécia Antiga, o desejo foi um símbolo de sabedoria e beleza. Amar outro homem era, muitas vezes, um gesto filosófico, uma busca por elevação intelectual e espiritual. Mas, com o tempo, esse ideal se distorceu. O Império Romano começou a ver o prazer como sinal de fraqueza, e a masculinidade passou a ser medida pela dominação, não pelo afeto. Depois veio o cristianismo, e com ele uma nova moral. O corpo passou a ser suspeito. O prazer virou pecado. O amor deixou de ser liberdade e se transformou em culpa. A religião, que poderia ser um espaço de acolhimento, tornou-se um tribunal moral, julgando o que era puro e o que era desvio. E a homossexualidade, que antes fazia parte da vida e da arte, foi empurrada para a escuridão da vergonha. Quando a ciência assumiu o trono da verdade, esperava-se que ela trouxesse libertação. Mas, ironicamente, ela continuou o mesmo projeto de controle, agora com jalecos no lugar das batinas. O pecado virou diagnóstico,
E o desejo, mais uma vez, precisou ser curado. As terapias de conversão, as internações e os choques elétricos não foram apenas erros científicos, foram a continuação da intolerância, travestida de racionalidade. No fundo, tanto a religião quanto a ciência cometeram o mesmo equívoco: tentar reduzir o ser humano a uma única dimensão, espiritual ou biológica, como se pudéssemos ser explicados por uma única lógica. Mas nós somos mais do que fórmulas, dogmas ou estatísticas. Somos complexos, contraditórios e, acima de tudo, livres. E é justamente essa liberdade que mais assusta quem tenta controlar o pensamento humano. A filosofia moderna nos convida a dar um passo atrás e olhar para tudo isso com consciência. Ela nos ensina que compreender a história da homofobia não é sobre culpar o passado, mas sobre entender como ele moldou o presente. Porque enquanto não reconhecermos as raízes dessa intolerância, seja na fé, na moral ou na pseudociência, continuaremos presos às mesmas estruturas invisíveis que aprisionaram milhões antes de nós. Nem o dogma cego, nem a frieza da racionalidade extrema nos libertam. O que realmente nos liberta é o pensamento crítico, guiado pelo respeito à diversidade humana. Porque, no fim das contas, não é a religião nem a ciência que devem ditar o que é natural, mas sim a consciência, a empatia e o respeito. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a homofobia nasce mais da fé, da ciência ou do medo do diferente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Ele pode inspirar o tema do próximo vídeo. Porque pensar, questionar é, e sempre será, o primeiro passo para transformar a humanidade.